Olá, queridos amigos. O tema de hoje tem que ver como esperar o milagre de Deus diante dos problemas que enfrentamos nas nossas famílias. Eu quero estudar com vocês a história de um homem, assim como você, como eu, que enfrentou grandes desafios no casamento, nos filhos, com relação aos filhos e também com relação ao dia a dia no trabalho. Mas ele nunca perdeu a esperança de que acontecesse um milagre. E Deus fez o milagre que ele tanto esperava. Estou me referindo aqui a Isaac. A primeira lição que eu quero aprender com ele para as nossas vidas está aqui no livro de Gênesis capítulo 25. Em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 20, nos fala sobre o casamento dele. Diz assim, versículo 20. Era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu lá de Padã Arã. Era irmã de Labão, o arameu. Então disse aqui que Isaac se casa com Rebeca aos 20 anos, ou aos 40 anos de idade. Para alguns de nós pode parecer que ele já estava um pouco de idade avançada. Mas para um homem que viveu 180 anos, porque ele viveu 180, né? Era como se, comparando com o nosso tempo, que a média da pessoa é 80, 90 anos de vida, é como se ele tivesse 20 anos. Sendo jovem, então, ele se casa, e se casa pelo mesmo motivo que todos nós constituímos uma família. O motivo de querermos sermos felizes e fazer feliz a outra pessoa. Então ele conhece aí a Rebeca e é um amor à primeira vista, viu? É fruto de oração, toda a família, oração da parte de Isaac. E o casamento dele é um casamento planejado por Deus. Deus, de alguma maneira, abriu as portas e ele escolheu Rebeca para ser a companheira de Isaac. Então era um casamento que nasceu nos planos, nos propósitos de Deus. Um casamento para ser feliz. Agora, vocês sabem que o casamento não é um caminho que está enfeitado por flores lindas e maravilhosas com um tapete verde ou vermelho, não. O casamento é uma estrada onde tem muitas pedras, tem muitos espinhos e é difícil. E isso a gente descobre só no momento que a gente se casa. Antes do casamento, parece que tudo é perfeição. A gente está lá no céu, a gente não pisa o chão, mas quando a gente de fato se casa, a gente enfrenta grandes desafios. E é isso que aconteceu com Isaac. Ele se casa com Rebeca e ele logo descobre um problema. Um problema muito sério que aos olhos humanos não tem mais cura. Ele descobre que a sua esposa é uma mulher doente. Rebeca é estéril. E por mais que eles desejem ter um filho, eles não podem. E eles já tentaram há muito tempo. Eles sabem que não tem mais esperança. Agora eu fico pensando o seguinte, como você acha que ficou o casamento desses dois? Você acha que eles eram felizes? Não. Ninguém é feliz quando tem os problemas. A gente não pode, o nosso coração não pode vibrar diante das circunstâncias desafiadoras que estamos vivendo. Eu imagino a Isaac muitas vezes pensando, mas por que está acontecendo isso? Por que Deus está me punindo? Ele podia, inclusive, até desistir do casamento e se casar com outra mulher. Ele era um homem rico, filho do homem mais rico daquela época. Qualquer mulher gostaria de se casar com Isaac. Era só ele desistir de Rebeca. Mas ele não desiste. Por outro lado, eu vejo Rebeca, talvez ela ficando cada dia mais e mais doente emocionalmente. Pensando, né? O meu marido sofre, ele está triste porque eu não consigo fazê-lo feliz. Ele está assim porque eu não posso lhe dar os filhos que ele tanto sonha, tanto almeja em ter. Eu sou uma mulher doente. Eu acho que eu não devia ter me casado com Isaac. Se eu ficasse separado, talvez ele fosse mais feliz. Eu vim trazer tristeza e infortúnio da vida dele. E eles começam a ter esse desafio. Porque quando a gente enfrenta os problemas no nosso relacionamento, é isso que a gente chega a pensar. Por que eu casei? Não devia ter me casado, melhor estava sozinho. Eu estou tornando minha vida infeliz e a vida infeliz do outro. E o que mais a gente quer fazer depois? Melhor vou me separar.
vamos separar, cada um segue seu caminho. É a melhor coisa que pode acontecer. A gente desiste facilmente das pessoas que amamos. O que Isaac faz diante desse desafio? Disse aqui o próximo versículo. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. E respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. E ali começa a falar, né, que Rebeca, ela ficou grávida e ela gerou 2 meninos. Ela concebeu os gêmeos no seu ventre. Um milagre. Eles esperavam há tanto tempo um filho e Deus não lhes deu apenas um. Deus lhes deu 2 filhos. Agora, o que me chama a atenção é essa parte aqui. Quando Isaac enfrenta esse problema no seu casamento, ele não abre mão da pessoa que ama. Ele não desiste, não procura outra mulher, não. Isaac faz o que você e eu deveríamos fazer pelos nossos queridos, seres queridos. Ele começa, disse, se ajoelhar diante da presença de Deus e orar. Ora todos os dias para que Deus cure a sua esposa. Eu imagino Isaac muitas noites, muitas madrugadas de lágrimas diante do Senhor, dizendo assim, Senhor, cura por favor minha esposa. Cura minha esposa, que ela possa gerar um filho, restaura o nosso casamento. Eu não quero desistir. Por outro lado, eu vejo talvez o inimigo colocando no coração dele, mas não vai dar certo, desiste. Para quê? Para que tentar? Já são tanto tempo. Desiste. Mas Isaac continua todos os dias orando, orando, Senhor, cura minha mulher, cura minha mulher. E sabe por quantos anos que ele orou? Se você ler aí Gênesis capítulo 25, o versículo, deixa eu ver se aqui é o 24, disse aqui, acho que é o 26, é o 26, disse assim, Gênesis capítulo 25, versículo 26. Depois nasceu o irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamou seu nome Jacó. Então os meninos vão se chamar Jacó e Esaú. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhe deu à luz os gêmeos. Quantos anos de idade tinha Isaque quando nasceram seus filhos? 60 anos. Com quantos anos de idade ele se casou? Com 40. E diz que assim que ele se casou, começou a orar todos os dias para que Deus curasse a sua esposa, até que Deus curou. Por quantos anos ele orou pela sua esposa? Por 20 anos. Por 20 anos ele todos os dias orou, falou, Senhor, cura minha esposa, cura minha esposa, cura minha esposa. Eu não vou, Senhor, desistir se você não curar. Agora eu te pergunto, como que está o seu casamento? É o casamento que você tanto esperou? Você é feliz no seu relacionamento? Esse casamento que você está vivendo é aquilo que você tanto esperou realmente, de fato? Se sente feliz? Seu esposo é uma pessoa que está feliz junto com você? Ou será que no seu casamento também existe essa amargura que havia no lar de Isaac? Será que teu esposo também está doente espiritualmente? Será que teu esposo é um homem que nem está aí para as coisas de Deus? Será que teu esposo aí, inclusive, te proíbe até de ir para a igreja, ler a Bíblia, e você percebe essa doença espiritual nele? Será que tua esposa está doente? Será que você descobriu que é difícil às vezes se relacionar por causa dos temperamentos que cada um de vocês possui? Será que está ficando difícil a situação que você não tem mais alegria em chegar na sua casa? Você não pode desistir. Eu fico pensando como que muitos casais jovens desistem tão facilmente. Eu conheço pessoas que às vezes se casaram, estão juntos aí 3, 4, 5 meses e já desistem logo do casamento, dizem não dá mais. Tem pessoas que depois de uma semana já estão se separando porque descobriram alguma coisa no outro cônjuge. A gente não pode desistir das pessoas que amamos. Isaac orou 20 anos todos os dias até que Deus curasse a sua esposa. Você tem essa paciência? Você está orando pela pessoa que você ama para que Deus cure? Você pode pensar, mas é impossível. Aí não vai acontecer um milagre.
A mesma coisa Deus colocava, o inimigo colocava no pensamento de Isaac. Esse milagre não vai acontecer. A esterilidade não tem cura. A sua esposa está perdida. Desiste, desiste. Mas ele não desistiu. Ele soube esperar. Quem ama, espera. Eu me lembro aqui da história, é uma história dos gregos, uma lenda, que fala sobre Ulisses e Penélope. Nessa lenda, certo dia Ulisses se despede da esposa porque ele tem que ir para a guerra. Ele foi para a guerra lá, e na luta e no meio da batalha, ele é dado por morto. Mas ele é levado como escravo, ele vai passar por muitos lugares aí para tentar sobreviver. Mas na mente dos outros soldados que estavam ali no campo de batalha, ele estava morto. Então, quando a notícia chegou até a esposa, Penélope, ela começou a sofrer por causa da morte do marido. Ela não viu o corpo, não viu nada, mas falaram, olha, teu marido morreu. E ela começou a sofrer. Depois que passou o tempo de luto dela, pelas leis daquele lugar, ela devia se casar novamente com outra pessoa. Isso era a lei, era obrigatório. Então os candidatos começaram a chegar ali, propondo aí o casamento, uma pessoa aqui e ali. E Penélope é uma mulher muito linda e todo mundo queria se casar com ela. Só que ela amava somente a Ulisses. Ela não queria se casar com outra pessoa. Ela tinha a esperança de que um dia Ulisses aparecesse novamente. E as pessoas lhe falavam, mas desiste. Ulisses está morto. Não adianta mais. E você tem que se casar. Então, diante dessa pressão que ela devia se casar, ela fez uma proposta. Eu vou fazer uma roupa, eu vou tecer aqui uma veste. E quando eu terminar de costurar, de tecer essa veste, eu vou me casar. Mas até que eu não termine, ainda não vou me casar. Então, assim, esse fez um acordo público, beleza. Então, durante o dia, Penélope começava a costurar essa veste, pouquinho a pouquinho. Tá? E quando chegava a noite, quando ninguém mais via, ela começava a descosturar. Durante o dia costurava, fazia tudo bonito aí, e durante a noite desfazia aquilo que tinha feito no dia. E as pessoas ficavam aí admiradas, mas quando que essa mulher vai terminar? Todo dia está trabalhando aí e não avança. E os candidatos ali esperando aí, colocando pressão. Mas ela tinha feito um acordo. Ela podia se casar só quando terminasse de fazer essa roupa. A história diz que quando ela estava quase para terminar, de uma maneira inesperada, apareceu Ulisses, vivo. E todas as pessoas na cidade ficam admiradas. E quando ele chega, a esposa corre a seus braços, os dois se abraçam aí. E ele disse, mas você não casou? E ela disse, não, eu estava aqui te esperando. Eu sabia que você um dia voltaria. Já imaginou como seria a história se Penélope tivesse pensado, não, já morreu, então vou me casar logo com outro. E quando Ulisses chegasse, o que seria desse casal? Quando uma pessoa ama outra, ela espera. Ela faz todo tipo de esforços. Seja uma mulher paciente pelo teu esposo. Um dia ele vai voltar, um dia ele vai ser restaurado. Tenha paciência pela tua esposa, ela pode ser curada. A melhor coisa que você pode fazer é orar por ele ou por ela. Amém? A segunda lição que encontramos aqui com relação a Isaac tem que ver como resolver os nossos problemas ou como esperar um milagre diante dos problemas que temos muitas vezes no dia a dia, no trabalho, na igreja, com as pessoas que nos relacionamos. Aqui em Gênesis capítulo 26, aparece uma cena bem interessante. Essa cena acontece depois que Isaac vai ter seus filhos. Gênesis capítulo 26. Eu vou ler aqui o versículo 1 para que vocês entendam o contexto. Diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te dizer. Ou seja, diante da crise que estava tendo naquela época,
muita sequidão, havia fome, a terra não produzia. Então Isaac chega na terra de Gerar, dos filisteus, e ele tem o plano de ir lá para o Egito. Ele queria levar sua família lá e começar uma nova vida lá na terra do Egito. Deus aparece e lhe disse a Isaac: não, você vai ficar nesse lugar. Você vai florescer aonde eu te colocar. E Isaac, ele aprende a confiar em Deus e obedece. E ele vai ficar ali. Só que ele não fica com os braços cruzados. Ele vai encontrar um trabalho que ele devia fazer. Aqui em Gênesis capítulo 26, no versículo 18 em diante, disse aquilo que ele fazia. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ou seja, eram poços que estavam cheios de entulhos, não tinha água. E Isaque, né, começou a abrir novamente esses poços, tirar todos esses entulhos. E lhes disse os mesmos nomes que seu pai lhes havia dado no passado. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar, os pastores filisteus, né, desse lugar, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo que essa água é nossa, e por isso chamou o nome daquele poço Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitnã. E disse que depois Isaac foi para outro lugar e começou a abrir outro poço. O que está acontecendo aqui? Isaac, ele começa a trabalhar, tira todos os entulhos e ele descobre água viva. E com essa água ele começa a produzir, ele vai se tornando mais rico, mais rico. Mas ali vem agora os filisteus. E eles dizem: olha, não, esse poço nos pertence. Eles começam a contender, brigar, reclamando. E Isaac, ele não perde o tempo brigando com os filisteus. Ele não perde o tempo aí tendo processos legais. Ele abandona esse poço, vai para outro lugar e começa novamente a abrir um poço. Tira todos os entulhos, encontra água viva, vai se tornando rico. Novamente aparecem os filisteus, começam a contender, brigar. Isaac deixa o poço, vai para outro lugar, abre o poço e ele se torna o homem mais rico daquele lugar. Ele prosperou no meio de uma crise. Mas por que ele prosperou? Como que ele resolveu os problemas que encontrou no dia a dia? Não perdendo foco, não gastando tempo brigando e discutindo. Ele avançou e começou a abrir novos poços. É assim que nós devemos resolver os nossos problemas. Nós não devemos perder o nosso tempo discutindo, brigando, questionando com as pessoas, seja lá no seu trabalho, seja lá na sua igreja. Você precisa avançar. Você precisa abrir novos poços. E quando você fizer isso, Deus vai abençoar o seu trabalho. Você vai ser bem-sucedido. Porque quanto mais você vai crescendo, tem gente que não tolera, não suporta a sua felicidade, o seu sucesso. Tem gente que corre atrás para lhes fazer maldade. Tem gente que torce para você não prosperar na sua liderança na igreja. Tem gente que torce para você fracassar no seu trabalho. Então não perca o tempo discutindo com essas pessoas. Avança. E Deus vai lhe abençoar. Agora, se Isaac ele tivesse ficado discutindo com os filisteus, além de se tornar um pobre, ele talvez teria sido assassinado pelos próprios filisteus. Então, assim, o sucesso dele esteve em avançar e abrir novos poços. Deus vai fazer prosperar você também no dia a dia, diante dos desafios que você tem. Só não perca o foco. Avança e faça as coisas com todas as forças que Deus te deu para fazer. Amém? Finalmente, Isaac tem outra grande lição para nos ensinar. Vocês sabem que Isaac e Rebeca, né, eles tiveram um casal de filhos. Aliás, dois gêmeos, né? Os filhos dele eram Esaú e Jacó. E desde o momento que eles já nasceram aí tendo intriga. Primeiro nasceu Esaú e Jacó já saiu puxando o calcanhar. E a vida desses jovens sempre foi dessa maneira, uma vida de competitividade. Em lugar de serem irmãos assim unidos, em lugar de serem assim talvez um motivo de Isaac e Rebeca se alegrarem,
muitas vezes foram o motivo de Isaac e Rebeca e terem esse questionamentos, desgostos e amargura no coração, porque esses filhos eram muito desunidos, tá? E isso começou a desestabilizar a família, inclusive. Os filhos que deviam ser uma bênção começaram a se tornar um problema dentro do casamento. Mas a história disse que houve um momento quando a situação piorou. Isaac já estava muito velho, não enxergava praticamente. E antes de morrer, ele disse: filho, falando aqui para Esaú, você vai trazer um guisado especial para mim, com uma casa que você vai lá preparar para mim. E depois disso eu vou te abençoar. Eu vou te dar a bênção da primogenitura. E Esaú foi lá. Enquanto isso, chega Jacó, usando a roupa de seu irmão, usando o perfume de seu irmão e levando uma comida para o pai. Enganando, mentindo, está enganando seu pai, está enganando seu irmão. Ele está sendo um mentiroso, um ultrapaceiro, um usurpador. Ele vai lá e você sabe a história. Isaac abençoou Jacó pensando que fosse Esaú. Quando Esaú chega e ele percebe a situação, ele disse o seguinte: eu juro que eu vou matar meu irmão. Eu juro que eu vou matar Jacó. E aí começa talvez a situação mais difícil na vida dessa família. Em um dia, Isaac ele vê como que a sua família se desestrutura totalmente. Os dois irmãos que deviam ser irmãos unidos, irmãos que se amassem, agora começaram a se tornar grandes inimigos. Especialmente aqui Jacó, ele tem que fugir, porque se ele ficasse ali, seu irmão ia matá-lo. E Rebeca lhe disse: filho, olha, vai lá para uma terra distante. Quando a situação melhorar, eu te chamo de volta, tá bom? Deixa que o ódio, a mágoa que está no coração do teu irmão se apague, tá bom? E Jacó foi. E lá em casa ficou Rebeca, Isaac e Esaú. Só que o ódio não acabou. A mágoa, a ira não diminuiu. Todos os dias, Esaú pensava em matar seu irmão. E começou a culpar, inclusive, seus pais. Ele perdeu o respeito pela mãe, perdeu o respeito pelo pai. Esaú, ele começou a se casar com muitas mulheres, assim, gentias, que não eram o propósito de Deus, né? Que ele se casasse com pessoas que não fossem da mesma fé. Mas ele começou a se casar com muitas mulheres só para dar dor de cabeça aos seus pais, para tentar assim puni-los. E eu imagino Isaac sofrendo, porque ninguém é feliz ao ver que seus filhos têm ódio um para com o outro. Ninguém é feliz quando vê que seu filho todos os dias planeja matar o outro. Eu não sei como que está seu lar, mas existem muitas famílias que vivem só de mágoas no coração. Eu conheço que tem pessoas, famílias de sangue, que às vezes tem 5, 10 anos, não se falam. Falando de pessoas do mesmo sangue. Por que tanta mágoa no coração? Por que a gente não resolve esses problemas? Existem às vezes casais onde a esposa tem uma mágoa por causa do marido, está 10, 15 anos e não soube perdoar. O tempo todo fica com esse sentimento no coração e isso é um veneno que vai corrompendo o coração. A gente precisa se livrar. Lamentavelmente a história disse que Rebeca, ela morreu. Ela nunca mais viu seu filho voltar para sua casa. Ela nunca viu a reconciliação de seus dois filhos. Ela morreu nessa amargura, nessa tristeza de ver seu filho longe da sua casa. Agora, por outro lado, Isaac, mesmo que ele já estava velhinho, ele ainda está com vida. E ele faz aquilo que ele fez um dia pela sua esposa Rebeca. Ele começa a orar pelos filhos. Todos os dias: Senhor, por favor, restaura meus filhos. Que um dia meus filhos tornem a ser irmãos unidos. Que um dia eles se perdoem. Tira, Senhor, essa mágoa dos seus corações. Ele começa a orar e orar e orar. E sabe por quantos anos ele orou? Ele orou por 20 anos para que seus filhos se reconciliassem. Aqui em Gênesis 31, 41, disse aqui, né, falando de Jacó. Quando Jacó ele vai desabafar para o seu sogro,
e vai voltar para a sua casa. Ele disse assim: 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Jacó disse aqui para Labão: olha, eu trabalhei para você 20 anos te servi. Por 20 anos fiquei aqui na tua casa, agora eu vou embora. Vou voltar lá para minha casa. E depois de 20 anos Jacó volta, e quando ele está voltando, ele tem o temor de que seu irmão não o perdoou e vai matá-lo. E realmente, Esaú não o perdoou. 20 anos estava com mágoa no coração e estava vindo para matar Esaú. Jacó, quando ele soube que Jacó estava indo. Mas nesse momento o Espírito Santo começa a trabalhar nos seus corações. Aí Esaú aprende a perdoar. E quando os dois se encontram, eles se abraçam e choram. Eles tiveram um abraço que nunca tiveram como irmãos. E dali em diante eles aprendem a ser irmãos unidos. Embora Isaac ele não enxergasse mais, mas ele sentiu o abraço dos 2 filhos, ele viu as lágrimas dos dois, porque Deus restaurou, Deus fez um milagre de reconciliar esses 2 irmãos, depois de 20 anos. Mas 20 anos que o pai ficou aí orando, 20 anos que ele procurou a paz no seu lar, e aconteceu o milagre. Eu te pergunto, como que está o clima na sua família? Há quanto tempo você espera que Deus possa restaurar a paz no seu lar? Há quantos anos você espera se reconciliar com essa pessoa que talvez te fez mal, essa pessoa que te feriu? Por que viver com mágoas? Por que tiveram que esperar 20 anos Esaú e Jacó para se abraçarem, se perdoarem? Eles podiam ter feito isso antes. Deus pode fazer esse milagre da restauração. Se a sua família é uma família desunida, se você vê que na sua família não existe esse clima de felicidade porque está faltando Deus, a melhor coisa que você pode fazer é orar. Tem vezes que a gente não tem outra coisa o que fazer. Tem vezes que não adianta mais falar, não adianta mais gritar, não tem mais outra coisa. Mas a única coisa que podemos fazer é orar. E esse filho que está longe, Deus pode trazê-lo de volta. Esse seu marido, esse ser querido que você tem que está longe, distante há tanto tempo, Deus pode fazer o milagre de trazê-los de volta, de restaurar. Não perca a paciência. O amor é paciente, o amor espera, o amor não desiste um do outro. Que Deus venha restaurar sua família. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, querido Pai, nesse momento temos estudado a história de Isaac. Ele tem muitas lições maravilhosas para nos ensinar. O Senhor fez um milagre, Senhor, curando sua esposa, restaurando seu casamento. O Senhor fez um milagre, Senhor, ao abençoá-lo e fazer dele um homem próspero no seu trabalho. O Senhor o abençoou nos últimos dias da sua vida, quando ele viu, Senhor, a restauração e a paz voltando para o seu lar. Ele, Senhor, morreu feliz ao saber que seus filhos se reconciliaram. Nós também, Senhor, esperamos um milagre. Nós também temos seres queridos, Senhor, que talvez estão distanciados, estão separados, com mágoa no coração, com ódio. Por favor, Senhor, venha fazer esse milagre da restauração da nossa vida. Por favor, Senhor, que nós tenhamos esse senso de perseverar e não desistir das pessoas que amamos. Confiamos em que o Senhor pode fazer esse milagre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus dê muita felicidade no seu lar, que você seja um homem e uma mulher muito feliz. Nos encontramos na nossa próxima lição.